Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Não sei qual é o horário específico que vocês vão visualizar esse vídeo, mas aqui quem fala é o professor Robert. Sou professor de Língua e Literatura Portuguesa da escola de vocês. E a gente está aqui hoje para responder as atividades referentes aí ao período do classicismo. Eu postei, na verdade, para vocês aí um material no Google Class, um PDF que tem uma primeira questão aqui que traz uma parte aqui do canto dos Lusíadas, e tem um material teórico também que vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, as características aí do Renascimento, né, na literatura, porque o Renascimento se deu em várias vertentes artístico-culturais, não apenas nas literaturas, né? Tem os principais autores, entre eles Luís Vaz de Camões, né, que é o grande expoente, né, da literatura clássica em Portugal. E aí vai ter também aqui as nuances do Camões, né, as vertentes camonianas, o Camões lírico, o Camões épico, né, trabalhando com esses gêneros. E aí a gente tem aqui também a questão do platonismo, né, referente ao filósofo grego Platão, que vai falar aí da questão da alma, do espírito, né, ligar-se à beleza, à graça, e essa beleza e essa graça, né, na verdade, ser apenas uma aparência, né, não ser verdadeira, não ser real. Daí a questão do amor platônico, né, que vocês conhecem essa expressão aí, quando alguém é apaixonado por outro, mas o outro não corresponde, né, a esse amor. É um amor que fica apenas no plano das ideias. Eu sei que esse material aqui é bem resumido, mas é justamente isso que eu quero fazer com vocês. Esse é o objetivo, né, porque a gente está trabalhando aqui conteúdos de revisão lá do primeiro ano. E a gente tem aqui uma última atividade que é baseada praticamente aqui nessa parte teórica. Então eu vou ler para vocês aqui primeiramente esse poema, né, dos Lusíadas. Ele vai dizer aqui que ele foi publicado em 1572. Os Lusíadas retrata a visão do mundo e dos homens, que é própria do classicismo, né? Vocês sabem que o classicismo foi um movimento contrário às ideias trazidas pelo medievalismo, né? Pelo teocentrismo também. Ele vai dizer aqui que é uma reportagem de um dos momentos mais significativos da história portuguesa. Ele tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama às Índias, e o herói não é um indivíduo particular, né? Não é, ali nos Lusíadas, o Camões não quis retratar especificamente a personagem, ele quis retratar toda a nação, todo o povo português. Então vamos lá, os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, canto 1, proposição. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Aqui do lado a gente vai ter o vocabulário de apoio, referente aqui a algumas dessas palavras que estão em negrito, e também não só em relação ao significado literal, mas também em relação ao significado do contexto aqui dessas palavras no poema, né? Armas aqui seriam soldados, barões são homens ilustres, né, nobres. Taprobana
Hoje é o Sri Lanka, né? Localizada aí no extremo sul da Índia, uma ilha. Vocês lembram até que essa ilha foi devastada, né? Sofreu muito com aquele em 2004, talvez vocês não eram nascidos, é um pouquinho distante, né? Mas depois pesquisem isso no Google, que teve um tsunami muito grande, né? Teve até um filme que foi o roteiro de um filme, na verdade, gravado, né? Que é O Impossível, né? Que fala a história real de uma família, um casal e 3 filhos que conseguiram sobreviver a esse tsunami, né? Que devastou ali aqueles países que ficam ali naquela parte do Oceano Índico. Novo reino, possessões portuguesas na África, sublimar, tornar sublime, engrandecer, engenho e arte, talento, faculdade de perceber, eloquência, né? Isso nesse contexto, viu, gente? Sábio grego Ulisses, herói da Odisseia de Homero, troiano Enéas, herói da Eneida, Alexandre Magno, Trajano, imperador romano que guerreou na Europa e na Ásia, musa antiga, poesia antiga. E ele vai colocar aqui do lado a ilustração de fundo, né, o mapa de Cantino de 1502, a mais antiga carta que aparece no Brasil, que a gente vai estudar no próximo período, né, que não é bem um período, né, mas, aliás, que é um período, mas não é uma escola, não é uma estética literária, é o quinhentismo ou literatura de informação. Então aqui ele pergunta o seguinte: que valor, ele pergunta aqui, que valor adquirem os feitos do peito ilustre lusitano quando comparados a tudo o que a musa antiga canta? Aqui, se vocês forem reler o poema, ele vai dizer que esse valor é um valor de superioridade. Então a gente pode colocar isso como resposta, né? Valor de superioridade. Questão 2. O poeta exalta um herói coletivo ou individual? Eu já falei para vocês, né, que ele exalta aí o povo português. E ele quer para a gente justificar com o verso do poema. Então a gente pode colocar assim: um herói coletivo. Quando ele fala assim, ó, põe aqui, apaga a resposta. Ele fala assim, aqui, ó, que eu canto o peito ilustre lusitano. Então nessa passagem aqui a gente mostra que, na verdade, ele está aí, né, enaltecendo, exaltando, querendo a glória para o povo português. Então vocês vão colocar essa passagem aqui na resposta de vocês como justificativa, viu? Eu não vou escrever para a gente não perder muito tempo, para ela não ficar tão chata, não muito longa. Por que podemos afirmar que o texto revela o antropocentrismo renascentista? Nessa época aqui, vocês sabem que o Renascimento estava ebulindo, né? Estava em ebulição. Então a gente pode afirmar isso porque a narrativa, né? O centro da narrativa é o homem, e ele enaltece feitos humanos, né? Feitos dos próprios homens, né? E especificamente aí dos portugueses, dos lusitanos. E aí ele vai se propor a contar essa história, né? Essa história heróica, né? Os Lusíadas é uma história heróica, né? Com cunho heróico. E devido a essa obra, né? Ele até mesmo aí imortalizou, na verdade, né? Esses feitos. Então a gente pode colocar aqui na terceira questão, porque... Opa, foi mal, gente. Porque o centro da narrativa é o homem, a questão antropocêntrica, né? Na verdade.
o poeta enaltece os feitos heróicos do povo português. E aí a última questão: que características do classicismo podemos identificar nos versos de Camões? Ele trouxe uma questão que, na verdade, ele queria que vocês pesquisassem, né? Porque essa atividade aqui é uma atividade de introdução, vocês não teriam ainda acesso às características, né? Se vocês estivessem estudando no início. Mas aqui a gente pode colocar, a gente pode colocar a imitação dos latinos, né? Da mitologia greco-latina, né? Para essa questão do efeito da arte e a exaltação da natureza humana, né? Vocês vão ver, ele vai trazer isso aqui mais embaixo, mas essa é uma das características aí do classicismo, né? No caso, suscitar trazer, né? Suscitar, trazer, evocar, retomar os clássicos greco-latinos, Platão, Sócrates, Aristóteles. Ele faz aqui várias referências a isso, né? Ao mito greco-latino, e ele usa isso até para trazer o belo para a poesia, para os Lusíadas, né? E a exaltação da natureza humana. Certo, pessoal? Não vou escrever para a gente não perder muito tempo, mas vocês podem pausar o vídeo, fazer uma elaboração de resposta a partir daquilo que eu estou falando aqui em relação a essa quarta questão. Agora a gente vai avançar para outra atividade. Bem, pessoal, nessa atividade aqui é uma atividade que algumas questões são questões de compreensão, né? Porque se vocês tiverem lido lá as páginas que estão acima dessa atividade, dá para vocês conseguirem respondê-la, certo? A partir da parte teórica que ele traz aqui para vocês. Então vamos lá. Com relação ao número de estrofes de versos, como está estruturado o soneto de Camões? O soneto é uma poesia de forma fixa. O que é uma poesia de forma fixa? Ele vai explicar isso aqui para vocês na parte teórica desse PDF. Poesias de forma fixa vão surgir nessa época, né? Além do soneto, a gente tem a elegia, tem a écloga, tem o haikai, né? Que é uma poesia japonesa. Poesias de forma fixa, nessa época aqui, o nome já diz, elas eram poesias fixas, que não podiam ser mudadas. Então o soneto é uma poesia que vai ser constituída por 2 quartetos e 2 tercetos. Um quarteto é uma estrofe de 4 versos e um terceto é uma estrofe de 3 versos. Então o soneto ele tem 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. É claro que hoje a gente está na era da literatura contemporânea, em que as pessoas que se propunham a ser poetas, escritoras de poesias, no caso, né, poetisas ou poetas, no caso das meninas são poetisas, as pessoas não se prendem mais a esses modelos clássicos, né, que vêm aqui dessa época, até porque isso o modernismo vai dizer, lá no século XX, que inibia a criatividade, gente, perdão, me fugiu aqui a palavra. A criatividade inibia o fato do poeta pensar por si só, porque a questão da fixação de versos limitava essa criação, essa criatividade, justamente isso que eu quero dizer. Então, mas nessa época aqui, né, os poetas, os escritores, aqueles que teciam aí a arte literária, eles eram presos a isso. Mas ao mesmo tempo que eles eram presos, vocês podem perceber, se vocês lerem, que tem poesias belíssimas que fazem muito sentido, mesmo com essa questão do... É por isso que era um ofício difícil, né? Na verdade, ser poeta ali, porque fazer um soneto certinho, com
duas estrofes de 4 versos, duas estrofes de 3 versos. E não é só a questão do soneto em si, dos versos, mas a questão da divisão silábica, né, em sílabas poéticas, que é bem complicado, como vocês vão ver aqui nas próximas questões. Então aqui a resposta seria essa, né? Então, 2 quartetos e 2 tercetos, né? E aí seriam 4 estrofes, né? A estrofe é o conjunto de versos, viu, gente? Indique os elementos da natureza presentes nesse soneto. Gente, eu peço perdão para vocês, mas eu acredito... Opa! Eita, gente, o que eu fiz aqui? Peraí. Na verdade, a gente tem que ler aqui esse sonetinho, né? Senão fica uma coisa estranha, ó. Soneto. De quantas graças tinha a natureza? De quantas graças tinha a natureza? Fez um belo e riquíssimo tesouro, e com rubis e rosas, neve e ouro, formou sublime e angélica beleza. Pôs na boca os rubis, e na pureza do belo rosto, as rosas por quem mouro. No cabelo o valor do metal louro, no peito a neve em que a alma tem acesa, mas nos olhos mostrou quanto podia, e fez deles um sol onde se apura a luz mais clara que a do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, ela a apurar chegou quanto sabia, de ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. Aqui é a parte do Camões lírico, né? Porque a parte dos Lusíadas é o Camões épico. Eu vou ter que usar essa parte aqui mesmo agora, que eu tinha colocado para escrever na tela, mas ele vai, ele vai criar aquele quadro, né? Então aqui ele quer saber elementos da natureza presentes no soneto, né? A gente pode colocar aí vários, né? Neve, rubi, metal, rosas, que mais? Luz, sol, tudo isso, né? São elementos da natureza presentes no soneto. Então, neve, rubi, sol, luz, metal. Então tudo isso aí são elementos naturais que ele faz aí um paralelo, né, em relação aqui à beleza dessa mulher, né? Que aqui ele está se referindo, na verdade, né, ao retrato de uma mulher. Observe que cada um dos versos tem 10 sílabas métricas. A gente só conta até a última sílaba tônica. Não é a mesma contagem que sílabas gramaticais. Isso aqui também é uma outra característica nas poesias de hoje que decaiu, né? Porque, como eu falei para vocês, nenhuma pessoa que se coloca a ser poeta ou poetisa vai se prender a essa questão de fazer as sílabas métricas certinhas, como era nessa época aqui, ó. E na hora que existiam palavras que terminavam em vogal ou começavam em vogal, como as vogais soam, elas formavam uma única sílaba e só se contava até a última tônica da palavra. Ó, de quantas graças tinha a. Aqui junta, ó, porque terminou em vogal, começou em vogal. Nature é a forte. Essa aqui é dispensada. Ó, fez um belo i, ó, juntou. Não é difícil, não. As regras são essas. Terminou em vogal, começou em vogal, junta. E só conta até a última tônica da última palavra. Riquíssimo tesouro. O mais forte em tesouro é o zou. Foi até aqui, essa aqui dispensa. Observem que tanto aqui quanto aqui tem 10 sílabas poéticas. São versos decassílabos, né? Que a poesia chama. Que a teoria literária chama, na verdade, perdão.
E se vocês forem fazer aqui a escansão, isso aqui é excandir os versos, se vocês forem excandir os versos em 10 sílabas poéticas, vocês vão ver que tudo isso aqui, todos os 14 versos, né, porque um soneto tem 14 versos, todo ele tem 10 sílabas poéticas. Então era um exercício bem difícil, né, tipo criar, pelo menos para mim e acredito que mesmo para vocês hoje, criar uma poesia que tenha 14 versos, um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos, e fazer com que esse soneto tenha 10 sílabas poéticas em cada verso, e que tenha sentido, o que é mais difícil, né? Aí ele vai dizer aqui o seguinte: esse tipo de combinação de versos e composição poética, que é o soneto, era praticado na Itália desde o século XIII, chamado de doce estilo novo ou medida nova, e foi introduzido por Sá de Miranda, né, em Portugal, após ele ter vindo da Itália, ter regressado, né? Ele quer para reescrever o período, né, substituindo os espaços para nós completarmos. Então vamos lá. Então como é que fica aqui? Didaticamente, o ano de 1527 assinala o início isso aqui é só vocês verem aqui no PDF, viu? Do classicismo, né? Português, quando, e aí aqui é bem facinho, né? Sá de Miranda, quando Sá de Miranda introduz, a medida nova em Portugal. É só vocês lerem lá, né, gente? Que dá para responder. O soneto camoniano pertence aqui ao gênero literário, no caso ao lírico, né? O gênero lírico é esse gênero que traz mais... É o gênero, ele é essencialmente poético, lírico, né? Ele só fala de poesia, ele só traz poesia na estrutura dele. E o tema do lirismo, essa questão lírica, essa questão relativa ao amor, né? Então, vocês lembram lá das cantigas líricas, né? Cantigas de amor e cantigas de amigo, porque o tema principal da poesia lírica é amor. Segundo Platão, devemos amar mais a beleza espiritual do que a material. Camões descreve-nos a mulher revestida por uma luminosidade espiritual que é idealizada, né? Que versos do soneto melhor exemplificam esta afirmação? Então a gente pode ir bem para cá e destacar aí, se vocês copiam, viu? Ele fala assim, ó: de quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro, e com rubis e rosas, neve e ouro, bem aqui ele diz, ó, ele fala assim, ó: formou sublime e angélica beleza. Aí a gente pode colocar também aqui uma outra parte que ele fala, assim, ó, da questão da luz, ó, aqui na terceira estrofe. Mas nos olhos mostrou o quanto podia, e fez deles um sol onde se apura a luz mais clara que a do dia. Então essa mulher, ela foi forjada aí pela natureza, né? A natureza forjou um belo e riquíssimo tesouro com rosas e rubis, neve e ouro, e aí ele traz essa beleza angelical e sublime. E aqui ele faz, ó, uma outra comparação. Ele diz assim: mas nos olhos mostrou o quanto podia, e fez deles um sol. Ele compara aí a um sol, né? A luz que essa mulher irradia como se fosse a luz solar, né? E a luz solar, ela traz vida, né? Então, vocês vão ver que ao longo dos períodos literários, né, a temática da mulher vai mudar bastante, né? Vocês vão ver que ela vai deixar de ser essa mulher cândida, casta, pura, e vai ser uma mulher que vai dizer e falar aquilo que ela realmente quer ser, né? Desejos que até então eles eram aqui reprimidos por essa questão de pureza que os poetas traziam, e que também a sociedade acabava determinando, né? O poeta buscou no mundo natural os elementos que serviram como termos de comparação na descrição da mulher amada. Que característica da estética clássica revela-se nessas comparações? Aqui no caso, a gente pode colocar a harmonia, né? A ligação entre o homem e a natureza, né? Porque o classicismo valoriza a natureza, né?
Por isso que ele busca lá no rubi, na rosa, no sol, na luz, né? E ele faz aí essa comparação que eu acabei de falar para você na descrição da mulher. E a questão 7, como é chamado o movimento de grande transformação político, econômico e cultural que marcou o início dos tempos modernos. Renascimento, né, gente? O Renascimento ele não se deu só na literatura, mas ele se deu nas artes de forma geral. E não só nas artes, né, mas também em outros segmentos, como a política, né? Ele deixou heranças na política, na economia e na cultura. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu fiz um resumo para vocês sobre o classicismo. A gente não está... essas escolas, né, esses movimentos literários, esses assuntos, eles não fazem parte aí do nosso conteúdo do segundo ano. A gente tem que começar a estudar romantismo, né? Só que eu quero chegar no romantismo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses movimentos todos aí, sobre a literatura como um todo, né? Já que no primeiro ano eu acredito que foi uma coisa mais assim devido a essa questão pandêmica que a gente vive. Agradeço a atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.